antiga cidade de Jerusalém. Atrás de mim me acompanham aqui rochas que estão aqui desde tempos antigos, há mais de 2000 anos. Muitas delas continuam exatamente no mesmo lugar até hoje. Essas rochas são da época herodiana, mais precisamente do rei Herodes. Ele mandou construir aqui um templo conhecido como o Segundo Templo, época em que Jesus esteve aqui. Ele caminhou pelos arredores do templo. Nós, por trás da nossa série especial Evidências do Nascimento de Jesus, estamos chegando a uma fase avançada sobre a infância de Jesus. E ele esteve neste lugar, ele esteve nos arredores da cidade de Jerusalém. Embora saibamos que ele não viveu na cidade de Jerusalém, sua família não viveu na cidade de Jerusalém. Eles eram originários de Nazaré, nasceu em Belém, mas eram originários da cidade de Nazaré. A Bíblia nos diz que o povo judeu era obrigado a subir 3 vezes por ano à cidade de Jerusalém para celebrar festas ao Senhor. Em uma dessas festividades, Jesus estava por aqui. Nós vamos percorrer todo este lugar, vamos ver o que temos hoje, a Jerusalém de hoje. Mas vamos voltar à história do passado. A partir daqui, desde as raízes da antiga Jerusalém, no que um dia foi o segundo templo do rei Herodes. Obrigado. À nossa frente podemos ver uma antiga população a mais. Precisamente aqui havia uma edificação, que é conhecido como uma espécie de casa presidencial. Possivelmente e provavelmente aqui estavam os quartéis de Herodes, na época do Segundo Templo. Sua casa não ficava nas proximidades da área do templo. Ele morava quase em uma das entradas perto do portão de Jope, na cidade de Jerusalém. Todas essas pedras, como podemos ver e como podemos apreciar, datam da época antiga de 2000 anos atrás. Ali vocês podem ver pedras caídas. Por quê? Porque isso estava representando, na verdade não estava, está representando o que uma vez aconteceu aqui. E lembram que quando Jesus morre na cruz, a Bíblia nos relata que houve um grande terremoto naqueles dias. Aqui nós temos a prova de parte do que foi o terremoto e também tem a ver com parte da destruição que esta cidade sofreu nos tempos antigos. Vamos continuar. Descendo um pouco mais essas escadarias para percorrer parte do que foi essa avenida herodiana na época antiga. Aqui na nossa frente. Também podemos ver parte das escadarias que rodeavam a área da muralha, que sustentava a muralha, como uma contenção onde ficava o templo. Olhem lá em cima, né, aquela rocha que parece estar saindo da muralha e o céu lá em cima. Se continuarmos aqui com a câmera, vocês vão poder ver este que é como o pináculo leste. O que era o pináculo sul do muro de contenção, onde ficava na parte interna o templo. Exatamente onde eu estou agora. É uma casa da época bizantina. Como sabemos disso? O
piso que temos aqui dentro é um piso que data da época bizantina, ou seja, esse piso começou a ser construído no ano 300, 330, aproximadamente depois da época de Jesus, atrás de mim. Ou seja, aqui há alguns 3 metros. Eu poderia dizer que há uma parede, essa parede era o que era a antiga muralha que separava a muralha sul, ou seja, a muralha sul, e aqui ficava o Templo de Jerusalém. Hoje em dia, aqui está a cúpula dourada conhecida como Domo da Rocha. E aqui está a Mesquita de Al-Aqsa, ou seja, exatamente atrás de nós está a Mesquita de Al-Aqsa. Um dos lugares hoje em dia, aqui no território de Israel, talvez seja um dos mais tensos, porque atualmente ali está o Islã, a religião, o Islã, o povo islâmico. É quem está controlando o que um dia foi o local onde descansou o primeiro templo e o segundo templo do povo judeu no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. Nós aqui neste local temos diferentes épocas, diferentes períodos e nós vamos muito mais longe na história. Vamos descobrir que aqui, bem pertinho da gente, ou seja, a uns 10 metros mais ao sul, ficava a famosa e grande cidade de Davi. Ali Davi criou todo o seu império, ali Davi criou todo o seu reinado, ali ele ficou bem famoso. Ali o nome dele se espalhou para os diferentes pontos cardeais sobre a face da terra. O nome dele começou a se expandir e, obviamente, o que ele decidiu naquele momento foi trazer a presença de Deus para este lugar. Lembremos que até antes de Davi se estabelecer na cidade de Jerusalém, ele sabia que o tabernáculo de reunião, o tabernáculo do templo, estava distribuído em diferentes lugares. Mas houve um lugar específico onde ele ficou por cerca de 3 meses, no lugar que conhecemos como a casa de Obed-Edom. Isso fica nos arredores da cidade de Jerusalém, hoje em dia, uma cidade chamada Kiriat Jearim. Nesse lugar, a Bíblia nos diz que durante os 3 meses em que a arca esteve na casa de Obed-Edom, diz que tudo o que ele fazia era uma bênção, ou seja, tudo era abençoado para ele e sua casa. Até que o rei Davi decide mover a Arca da Aliança e trazê-la até este lugar. Nós sabemos que na sua primeira experiência não teve muito sucesso. Então, na sua segunda tentativa, ele finalmente consegue. E é aí que algum tempo depois ele decide construir a casa de Deus nesse lugar. Deus disse a ele: você não vai fazer isso, quem vai fazer é o seu filho. Há muito sangue em suas mãos, então será o seu filho quem fará. Salomão é quem finalmente constrói nesta área o primeiro templo consagrado ao Deus de Israel. Anos mais tarde, esse primeiro templo cairia na época dos babilônios. Nabucodonosor chegaria por aqui e destruiria o primeiro templo. Depois de Nabucodonosor, 70 anos de cativeiro. O exílio, conhecido como o povo judeu, estava na Babilônia. Sabemos muito que Daniel nos traz muitos detalhes sobre esse exílio, sobre esse período lá na Babilônia. E o povo retorna. Quem passou por aqui foi Esdras, quem passou por aqui foi Neemias. Eles decidiram restaurar, reconstruir novamente o lugar onde uma vez esteve a casa de Deus, onde uma vez esteve o primeiro templo. Eles aperfeiçoaram o primeiro templo. Mas, novamente, essa tentativa de reconstrução do primeiro templo iria encontrar o seu fim. Quando finalmente chega por aqui alguém chamado Herodes, Herodes vinha de descendência idumeia, os idumeus não se davam muito bem com os judeus. Herodes era filho de um judeu convertido, ou seja, o pai de Herodes havia se convertido ao judaísmo. Por consequência, Herodes poderia encontrar uma espécie de aceitação junto ao povo judeu. E não muito, eles gostavam dele. Então ele teve a ideia de reconstruir ou de criar ou de montar um templo para o povo judeu. Lembremos que Herodes era um rei que havia sido designado por Roma para o território da Judéia. Ele não era o rei dos judeus, ele era o rei romano que estava destinado a ter o controle de todo o território da Judéia. Concretamente, ele constrói esse templo, ele o faz, e esse templo permaneceu de pé durante a época em que Jesus esteve aqui, sobre a face da terra. Jesus pôde ver esse templo. Nós temos escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, que também nos dá muitos detalhes sobre a história do Novo Testamento.
e também nos dá muitos detalhes sobre esse segundo templo durante a época em que ele esteve de pé. Nós sabemos que esse segundo templo, Jesus diz algumas palavras no Monte das Oliveiras, onde ele fala: quantas vezes eu quis te reunir, como uma galinha junta seus pintinhos. E eis que virão dias sobre ti em que não ficará pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. As pedras do templo começam a cair quando finalmente Vespasiano chega à cidade de Jerusalém. Aproximadamente 73 depois de Jesus, cerca de 40 anos depois que Jesus morre e ressuscita. Cumpre-se a profecia dada por ele no Monte das Oliveiras e Jerusalém é destruída, o templo cai, os judeus são expulsos da cidade de Jerusalém. E o que temos aqui é simplesmente história. O que temos hoje é o que se conhece como a cúpula da rocha, ou seja, aquela cúpula dourada onde uma vez Abraão ia sacrificar Isaque. Dentro dela há uma rocha conhecida como a rocha do fundamento, nesse mesmo monte Moriá. No mesmo lugar onde esteve o segundo templo, e no mesmo lugar onde, conforme ao livro de Ezequiel e conforme ao livro de Apocalipse, temos certos detalhes que nos falam sobre a reconstrução de um terceiro templo, onde esse terceiro templo será restaurado novamente nesse lugar. A Bíblia nos diz que nesse período, Deus, o Criador dos céus e da terra, já estará aqui, no território de Israel, governando por 1000 anos, reinando por 1000 anos sobre toda a terra ou em toda a terra. Mais ou menos um pouco da história do que era aqui, do que nós estamos percorrendo neste lugar. E agora nós vamos a um lugar especial, porque é um lugar onde há algumas escadarias, e por essas mesmas escadarias, o Senhor Jesus, quando esteve vestido de carne e osso em corpo humano, caminhou por este lugar. Acompanhe-me, vamos percorrer esse lugar interessante aqui na cidade de Jerusalém. Estamos exatamente nas escadarias sul do que antigamente era o acesso à área do templo na cidade de Jerusalém. Se olharmos para frente, eu naquela época estaria diante do que hoje também, precisamente, é conhecido como Cidade de Davi. Mas naquela época era o povo judeu que vivia ali. Hoje, atualmente, quem habita na Cidade de Davi é o povo árabe. Tudo pertence ao que é conhecido como Jerusalém Oriental. Lembrem-se de que o povo judeu vive em Jerusalém Ocidental, mas na antiguidade era ali que habitava o rei Davi, debaixo de nós, ou seja, naquela cidade ali. Aqui na minha frente também está o que conhecemos como a piscina de Siloé, ou talvez mais conhecido em algumas versões da Bíblia como o tanque de Siloé. Lembrem-se que ali aconteceu um milagre, que na verdade é um milagre messiânico, onde o Senhor Jesus envia ali para curar um cego de nascença, ou seja, para dar visão a um cego de nascença. Nesse mesmo lugar, uma vez por ano, no tanque de Siloé, durante a época da festa dos tabernáculos, por essas escadarias subiam e desciam os sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote junto com os levitas. Porque era uma festividade em que se fazia o que é conhecido como Nizu Jamai, que era o ritual do vinho e da água. Era um evento em que se fazia a libação aqui na área do altar, onde ficava o templo na antiguidade, e era algo muito interessante. Jesus mesmo esteve em um desses dias onde ele justamente deu uma palavra incrível. E ele está dizendo a todos aqueles que têm sede, venham a mim, bebam e nunca mais terão sede. E ele diz isso porque era justamente a época da mudança do clima, onde concretamente se encerrava um ciclo e começava um novo ciclo. E esse Nisur Hamaim, ou seja, esse Tirgul Hamaim, esse processo de, como se diria, o rito da água, o povo judeu fazia isso justamente para esperar um ano de bênçãos. A bênção era representada pela chuva e era exatamente isso que acontecia na época dos tabernáculos. Como dissemos antes, 3 vezes por ano o povo tinha que vir e entrar na cidade de Jerusalém. O que encontramos aqui hoje é uma muralha que está completamente fechada, mas temos. Como era a maneira de acessar, ou seja, havia aqui essas escadarias, parte delas hoje em dia, parte delas estão reconstruídas, parte delas ainda estão do modo original, ou seja,
Esta a que estou pisando agora é do modo original e aqui há uma particularidade que Herodes fez nessas escadarias. Algo bem interessante. Por exemplo, reparem, eu piso esta e estou pisando. Estou estudando como 2 passos ao mesmo tempo, mas esse é um degrau só, depois piso outro degrau e estou dando 2 passos ao mesmo tempo. Agora, por que isso acontece? É como se eu tivesse que medir, estou medindo 1, 2, 3, que seriam 3 pés. E aqui eu tenho no segundo degrau 1 pé e volto 1, 2, 3 pés, ou seja, tem um degrau longo e um degrau curto. E isso porque toda pessoa que precisava subir a área do templo tinha que pensar seus passos, ou seja, tinha que calcular os passos que tinha que ir subindo. Não podia correr até o templo, não se podia entrar correndo, não se podia subir correndo. Mas cada passo precisava ser pensado, cada caminhada que as pessoas faziam precisava ser pensada. É interessante porque isso pode nos ensinar muito, que devemos pensar, até mesmo em cada passo que damos. Também não era para se cansar, pelo contrário, era para guardar forças, porque se a gente vai subindo assim, um degrau atrás do outro, então acaba se cansando muito. Mas ao fazer dessa maneira, então você tem a possibilidade de que seja mais descansado, não está se cansando demais. Então esse também é um dos segundos motivos do porquê as escadarias eram desse jeito. Havia 2 entradas, ou seja, ali tem uma entrada que tem 3 arcos. Esses 3 arcos antigamente eles estavam abertos, hoje em dia estão fechados. E aqui tem outra entrada que a parede está como bloqueando metade do que é um arco. O outro arco ele pode ser visto dentro da parede e tem uma janelinha logo abaixo desse arco. E essa janela, o que ela está nos mostrando? Se nós estivéssemos do lado de dentro, estaríamos em uma espécie de corredor, passando por baixo da mesquita do Ashizá que fica do outro lado. Aquela que tem a cúpula cinza e que hoje em dia é uma passagem. Naquela época era justamente o acesso para a área do templo. A pessoa passava pelas escadas, passava por esses arcos e se deparava com a esplanada onde ficava o templo, o antigo templo da época de Herodes. Lá também, como dissemos, estavam os 3 arcos, ou seja, o que era chamado de Treziador em hebraico. E especificamente a tudo isso foi dado o nome de Sha'ar Huldah, o portão de Huldah. Por que o portão de Huldah? Porque assim está escrito na Mishnah. É um nome que foi dado na época posterior ao segundo templo, o que é conhecido justamente como o Talmud. O Talmud faz parte dos escritos dos ensinamentos do povo judeu que tiveram sua época babilônica pós-exílio, quando começam a ser feitos diferentes escritos em diferentes registros. Quanto às portas, falamos sobre elas. Quanto às escadarias, falamos sobre elas. E isso era o que tínhamos na antiguidade. 2 maneiras de acessar, 2 portas. Por um lado, as portas dos 3 arcos e por outro lado, o que se chama de arco multiplicado. Esse arco multiplicado tem diferentes nomes. Podemos encontrar nele até 4 nomes diferentes. Um era chamado de arco multiplicado, outro era chamado de arco sacerdotal, ou seja, a porta sacerdotal. Outro era chamado de porta do profeta, ou seja, para o Islã era chamada de porta do profeta e porta de Huldah. Ou seja, uma das portas de acesso à área do antigo templo que ficava aqui na época de Jerusalém. Aqui, exatamente por estes mesmos degraus, o Messias caminhou, o Messias passou, o Messias conversou, os discípulos estiveram neste lugar, os discípulos do Senhor estiveram aqui. Mas precisamente aconteceu algo na infância de Jesus. Nesses degraus, vamos entrar um pouco mais para que eu possa ler e compartilhar com vocês o que aconteceu aqui nesses degraus. A verdade é que estar neste lugar e ver ali, atrás de nós, o acesso ao que era o templo. O grandioso templo de Jerusalém, o lugar onde a presença do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, esteve aqui sobre a face da terra, é algo incrível. E não só isso, só de tentar imaginar que possivelmente
O Senhor Jesus, aquele que morreu por mim, por você, aquele que nos reconectou com o Pai, será que ele já passou por alguns desses degraus e chegou até aquele lugar? Veja o que aconteceu na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41, nos diz o seguinte: seus pais iam todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa, e quando ele tinha 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume da festa. Ao regressarem, terminada a festa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que José e sua mãe soubessem. E pensando que ele estava entre a companhia, caminharam um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E aconteceu que 3 dias depois o encontraram no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas, e todos os que o ouviam se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Quando o ouviram, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. Então ele lhes disse: Jesus, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que lhes falou, e desceu com eles e voltou para Nazaré. E estava sujeito a eles, e sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Quando a Bíblia nos diz que desceu com eles, é porque a cidade de Jerusalém não se vem, a cidade de Jerusalém se sobe. É um conceito bíblico que data da época da antiguidade. E tem a ver, primeiramente, com o fato de que Jerusalém está a cerca de 630, 640 metros acima do nível do mar. Mas, em segundo lugar, porque era a cidade santa e a santidade, ao lugar onde se encontrava a presença do Senhor, era preciso subir, era preciso escalar. Como, por exemplo, o Monte Sinai, como, por exemplo, quando Jesus estava no monte onde ocorreu a transfiguração, sempre eram lugares onde subiam o Monte das Bem-aventuranças. Na verdade, quando o Senhor foi buscar o Pai em oração e jejum, ele foi a um lugar que ficou conhecido finalmente como o Monte da Tentação. Sempre, sempre a presença do Senhor era buscada nas alturas. É por isso que a cidade de Jerusalém é considerada como a cidade santa. Ela era considerada como cidade santa desde a época do primeiro e do segundo templo, onde o Senhor habitava aqui, neste lugar. Então, concretamente, esse é o ponto do que eles dizem aqui nas Escrituras, que eles desceram, foram para Nazaré. Por quê? Porque eles tinham subido ao lugar onde a presença do Senhor se encontrava? Mas reparem, que interessante que os próprios pais, apesar de já terem recebido a mensagem de que o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, estava com eles, que eles estavam criando ele, ainda assim eles não conseguiam entender a grandeza do filho que tinham com eles. Jesus, na idade de 12 anos, 13 anos, conforme o costume, nos diz a Bíblia, eles iam a Jerusalém em uma das festas, que era a festa da Páscoa. Possivelmente Jesus também foi apresentado na época da Páscoa, para a sua idade adulta, o que é conhecido como o Bar Mitzvah. Quando se celebra e se considera que o menino já deixa de ser criança, entra na adolescência e já é responsável diante de Deus. Assim como aconteceu na época de Abraão, quando Abraão ia sacrificar Isaque, passa da infância para a adolescência, ou seja, para a fase adulta, mais precisamente para o judaísmo, especificamente Abraão. Jesus estava nesse lugar, Jesus ainda sendo criança. Ele já sabia que tinha uma missão, ele sabia que tinha um propósito. Ele sabia que em algum momento ele teria que morrer na cruz. Ele sabia que havia nascido para morrer. Ele sabia que nos negócios de seu pai ele tinha que estar envolvido. Nós, durante todas essas mensagens que temos visitado aqui sobre as evidências do nascimento de Jesus, chegamos ao nosso episódio final no dia de hoje, onde concretamente chegamos já numa idade de Jesus, já adulto, já preparado para o que viria. Já neste lugar, ele já havia se transformado diretamente em um adulto. Já diretamente, ele já começava a se preparar para o que seria o seu grande ministério aqui, sobre a face da terra. Embora fosse pequeno, para o judaísmo já era considerado que começava o grande treinamento da parte de Deus. Na sua vida pessoal, na vida do pequeno Jesus,
Espero que vocês tenham aproveitado durante esses episódios em que estivemos percorrendo aqui a terra de Jerusalém e que tenham conhecido um pouco mais sobre a pessoa do Messias. Vamos lembrar nestes dias tão especiais que a humanidade celebra. E lembre-se que Ele uma vez esteve aqui, que Ele uma vez caminhou por aqui, que Ele uma vez nasceu. Mas vamos lembrar o mais importante, que Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com o propósito de nos reconectar com o Pai. E isso só poderia ter acontecido por meio da morte. Mas não parou por aí, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou e nos deu diretamente a conexão com o Pai que está nos céus. Obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado nessas viagens desafiadoras aqui na terra de Gladeca Shalom, até uma nova experiência aqui no território de Israel. Obrigado. Obrigado.